olhos, nos harmonizarmos com a energia do salão. Vamos sentir toda a energia que foi preparada para nos receber. Vamos agradecer por estar aqui, pela oportunidade de um novo conhecimento ou de uma nova reciclagem. O intelecto é muito importante para a nossa evolução. Nós precisamos ir abandonando o homem velho e criando ideias novas. Hoje é uma oportunidade. Que possamos, Senhor, nos envolver com o conteúdo desta palestra, destes ensinamentos. Que haja muita harmonia entre o palestrante, Roberto, e todos nós que aqui estamos, para que a espiritualidade possa nos trabalhar em harmonia e assim conseguirmos um fruto cada vez maior. Que possamos, Senhor, sairmos daqui hoje com acréscimo, com ideias novas, com vontade de trabalhar no bem. E com a oração que o Mestre nos ensinou, vamos iniciar a palestra de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Graças a Deus. Pessoal, rapidamente vou dar um recado. O professor, o nosso querido companheiro Roberto, como é que você quer que eu fale? Nosso companheiro Roberto, que fez a grande gentileza de preparar esse material, disponibilizou essa apostila para o grupo de dirigentes. Eu repassei por e-mail e eu peço, por gentileza, que todos os dirigentes do curso repassem aos companheiros de sala, aos alunos, né? Vamos dizer assim. Essa apostila nós temos alguns exemplares aqui na biblioteca, venda por R$6. Lá no calçadão, na Galeria Santa Cruz, eles já disponibilizaram, já deixei lá também, pronta para ser impressa. Vocês sabem o que é? Onde a gente pede para fazer os livros, é para dizer que é do Centro Espírita Amor e Caridade, porque montou uma pasta com todos os centros espíritas, com todo o material dos centros espíritas. Então, está lá como apostila sobre orientação aos espíritos, entre parentes e dialogador, e o rapazinho, entrando na sala, o rapazinho carinho, fortinho do lado esquerdo, já sabe o que é, tá? Tem um pessoal novo conhecendo lá e fica um pouquinho perdido. Estarei passando aqui na sala, as listas de presença. Tem lista de presença para alunos de primeiro ano, são poucos que estão aqui, tá? Alunos de segundo básico, primeiro mediúnico, segundo mediúnico, lista para trabalhadores de outra casa, que sempre participam dos nossos cursos, e para o curso de gênesis e para aprendizes, tá? Se tiver alguém da noite, coloque na frente, vamos supor, aprendizes noite, escreve o nome aqui e escreve aqui na frente que é noite, porque para ter um controle de quem está fazendo o curso, e os professores de cada sala, por gentileza, marquem também na lista de presença, que a semana que vem eu estarei recolhendo as listas de presença, porque eu tenho uma semana para montar antes do retorno das aulas, tá? Porque eu estarei ausente da casa por um tempo, tá bom? E a Leila também. Então, para recomeçar em agosto, nós temos que ficar com a lista em ordem rapidinho, tá? Eu acho que é só... Roberto, por gentileza.
tarde a todos. Boa tarde. Depois de tantos anos, dá friozinho na barriga ainda, né? Mas Só um minutinho. Pois. Tem a lista dos trabalhadores aqui, tá? Também. Nos ensinaram que todo orador, quando ele não sentir mais esse friozinho na barriga, porque acabou a responsabilidade, né? Então é sempre bom a gente ter cuidado com reconhecer a importância do que vai ser dito, né? Do que vai ser estudado. Eu queria antes agradecer a Nancy, aos dirigentes da casa, pela confiança, porque a nossa tarefa aqui, né, nesses 2 encontros, ela é uma tarefa importante. Ela é importante. Nós não temos a pretensão de trazer nenhum ensinamento novo. Nós temos aqui pessoas que trabalham nessa tarefa há muitos anos, conhecem a tarefa profundamente, então não temos a pretensão de trazer nenhuma novidade. Mas, como disse a nossa companheira na abertura, para aqueles que desempenham a tarefa e têm o conhecimento, talvez seja uma oportunidade de nós relembrarmos alguns conceitos, algumas práticas que são tão importantes no desempenho dessa tarefa. E para aqueles que não têm familiaridade, que não conhecem o trabalho, nós vamos tentar abordar da forma mais simples possível, falar sobre conceitos bem básicos da tarefa, para que possam entender a extensão, a responsabilidade, a grandiosidade desse trabalho. Entre as tarefas da Casa Espírita, todas as tarefas são igualmente importantes, mas entre as tarefas da Casa Espírita nós diríamos que é uma das mais sensíveis. É uma daquelas onde nós conseguimos de alguma forma pôr em prática todos aqueles conceitos que nós estudamos sobre caridade, sobre fraternidade, sobre amor ao próximo. E é onde o trabalhador sente de uma maneira mais direta a grande recompensa pelo trabalho. Porque quem trabalha com essa tarefa sabe do que eu estou dizendo. Quando se tem a oportunidade de um diálogo bem sucedido, quando se tem a oportunidade de retirar ou de colaborar para que um companheiro, um irmão, um espírito assim como nós, que a única diferença é que ele está desencarnado, quando temos essa oportunidade de retirá-lo de uma condição de extrema aflição e participarmos disso, é algo assim que nos traz uma elevação muito grande. Nós nos sentimos muito próximos da espiritualidade. Então, julgamos que esse nosso tema é um tema assim, de grande importância. Nós elaboramos essa compilação, na verdade, né? Ela está um pouco extensa aqui, porque nós fizemos ela de uma forma que abordasse aquelas questões que nós julgamos importantes. Elas não são criações nossas, obviamente, são trechos colhidos de livros sobre o assunto, livros os mais importantes, né? Eu destaco para quem quiser ter um conhecimento mais aprofundado desse tema, que faça a leitura de Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, está a referência aqui na apostila, que faça a leitura de Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, também é um material que foi aqui utilizado. E nós também utilizamos uma apostila de um companheiro lá do Paraná, que fez com brilhantismo aí o desenvolvimento da matéria. Então é uma somatória de tudo isso. Para iniciarmos o nosso diálogo, aliás, o seguinte, acho que já quebramos o gelo, né?
nós gostamos de trabalhar, não somos muito familiarizados com a tecnologia. Com os slides, as projeções. E sempre o nosso trabalho, nós tivemos assim ao longo do nosso aprendizado dentro da doutrina espírita grandes mestres, né? A nossa formação se deu lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, em São Paulo, há uns 30 anos mais ou menos. E nesses momentos a gente relembra essas grandes lições que tivemos de pessoas como a gente vê aqui também, tão dedicadas à tarefa, ao trabalho, que nos instruíram ali nos primeiros caminhos. E eles diziam, né, quando passavam ali as primeiras lições, que da importância do estudo, da importância do aprendizado antes da realização de qualquer tarefa dentro da casa espírita, da formação. O espiritismo, antigamente, ele passou assim por vários momentos, né? E são inúmeras as casas espíritas. Nós tivemos a oportunidade de conhecermos muitas delas fazendo palestras. Cada casa tem o seu procedimento, a sua forma, embora a doutrina seja uma só, as casas têm procedimentos diferentes de trabalho. Cada dirigente às vezes tem uma convicção, acredita que uma forma de trabalho seja correta. Então a gente tenta sempre falar que não existe uma forma correta. Correta é a que está no Livro dos Médiuns, é a que está na doutrina espírita. Não é porque eu trabalho dessa forma que a forma que o outro companheiro trabalha está errada. Eu não posso desrespeitar, não posso condenar a forma de trabalhar. Eu tenho que respeitar, acima de tudo, as convicções do outro. Agora, existem pontos que são pontos comuns. Tem pontos que são imutáveis no trabalho, que não dependem da convicção de cada um. Tem formas de proceder que elas têm que seguir uma regra. Essas não são disponíveis, né? Então, a gente já pede antecipadamente que qualquer coisa que tenha sido, que seja dita aqui, que não se adeque à forma como a casa trabalha, prevalece a forma que é utilizada aqui na casa. Porque sempre que nós nos vinculamos ao trabalho em uma casa, seja qual for a nossa formação ou a nossa convicção, nós temos que ter um respeito profundo por aqueles que a dirigem e que determinam as regras do trabalho. Nós temos que nos adequar a isso, né? Então eu já passo de antemão. Aí, como dizíamos, para iniciarmos, eu não vou entrar diretamente no dialogador. Eu quero pegar as questões que tangenciam o assunto, para que nós possamos conversar a respeito. E nós falávamos aqui da tecnologia, né? Quando eu mesmo me interrompi aqui, dizendo que a nossa forma de trabalhar é sempre a forma interativa. Nós aprendemos com esses mestres que nos ensinaram que o Espiritismo se faz e se constrói com debates, não com uma pessoa apenas falando. É importante que quando surja uma dúvida, que essa dúvida seja sanada no momento. Não adianta levar para casa a dúvida, né? Então eu peço que quem quiser acrescentar, contribuir, enriquecer ou perguntar, que por favor erga a mão e nós vamos tornar esse nosso encontro aqui mais dinâmico e interativo. Tudo bem? Nós iniciamos a apostila aqui, não podíamos deixar de citar um companheiro de trabalho lá na Rede Boa Nova de Rádio, trabalhamos muitos anos com ele,
que é o Amílcar Del Chiaro. Foi uma criatura muito importante dentro do movimento espírita. Trabalho de formiguinha, não foi famoso, tem alguns livros, mas alguém que trabalhou muito em prol da doutrina. E o Amílcar, em um determinado momento, ele se superou com um artigo que ele escreveu. Todos tiveram acesso à apostila? Não? Tá bom. Esse artigo, ele está ali na introdução. É um artigo onde ele fala de como desenvolver a mediunidade. Né? A mediunidade é uma questão que não é nova. Não foi a doutrina espírita que criou a mediunidade. A mediunidade existe desde as épocas mais remotas ali, das pitonisas, dos adivinhos. Né? Então a doutrina espírita, a única coisa que ela fez, na verdade, foi revelar a mediunidade como ela realmente é. A face grandiosa dela. A importância da comunicação entre os dois planos. A mediunidade é uma faculdade natural de todos nós. A afirmação de que todos nós somos médiuns é uma afirmação extremamente verdadeira. Alguém saberia me dizer o porquê dessa afirmação? Todos nós somos médiuns. É errada? É correta? Mas eu não sinto nada. A gente escuta de alguns alunos assim: eu sou uma porta. Né? Eu não escuto nada. Eu não vejo nada. Então como que eu sou médium? O que é médium? Fala. Uma intuição. Olha que legal. Nós somos, na nossa essência, o quê? Espíritos. Aqueles que estão desencarnados são o quê? Ora, somos da mesma espécie. Não é? Então, nada mais natural que nós nos comuniquemos. Né? Quem melhor definiu essa questão do médium foi Herculano Pires, que ele coloca assim: mediunidade dinâmica e mediunidade estática. Nomes mais difíceis, né? Mas a dinâmica é aquela que traz efeitos visíveis para as pessoas. A mediunidade dinâmica é aquela onde a comunicação do outro plano, através do médium, ela se torna patente, ela se torna clara, os efeitos são perceptíveis. Não é isso? A mediunidade estática é aquela onde a pessoa tem uma comunicação com o plano, com os espíritos desencarnados, mas essa comunicação não se torna patente para as outras pessoas, não é perceptível. Assim, nós temos os nossos canais de contato com os espíritos desencarnados. A companheira ali que se manifestou falou da intuição, né? A gente pode trazer para a inspiração, né? Como somos da mesma espécie, nos comunicamos. Nós reencarnamos aqui, entramos nesse corpo de matéria, de carne. O que impede que nós manifestemos as nossas potencialidades de espírito, se não a matéria? É a matéria que não permite. O médium de tarefa, o médium dinâmico, é aquele que tem uma facilidade maior de sair dessas limitações que o corpo impõe, que a matéria impõe. Ele, por uma faculdade, uma questão que é orgânica, é material, ele tem uma facilidade maior de desprendimento.
ele vai além. Então ele consegue esse contato com a espiritualidade de uma forma mais fácil, é mais tranquilo, é mais... Para ele é uma coisa comum. Os demais que pegaram carona de Todos Somos Médiuns, né, são aqueles que, por serem da mesma espécie, também se comunicam. Mas que é uma comunicação um pouquinho mais difícil. É legal isso, porque isso vai ser importante para a nossa conversa lá na frente. Porque quem conversa com os espíritos, o dialogador, o orientador, o doutrinador, seja o nome que quer dar, no desempenho da tarefa é importantíssimo o contato com os orientadores. E olha que interessante, essa parte da faculdade, ela se desenvolve. Ela tem algumas formas de se desenvolver. Porque mediunidade, na verdade, mediunidade é como gravidez. Ou a pessoa é médium, estou falando do dinâmico, do de tarefa, do de trabalho. Ou ela é, ou ela não é. É igual gravidez. Ou está, ou não está. Quem vem com a faculdade, com a mediunidade dinâmica, a mediunidade de tarefa, ela apresenta condições orgânicas que permitem isso. O outro, não. O outro é médium nesse conceito de que todos somos médiuns. Mas, na verdade, o que ele exerce é uma capacidade inerente a todas as pessoas de se comunicarem com os espíritos desencarnados. Ficou claro? Nenhuma dúvida? Não? Pois bem, ao longo do tempo, a mediunidade mal compreendida levou a muitos equívocos. Muitos. Quantas pessoas não foram atiradas aos hospícios, foram submetidas a tratamentos de choque, né, que se usava bastante, a tantas outras práticas que eram consideradas loucas, quando na verdade o que elas tinham era uma faculdade mediúnica. Quantas pessoas que têm a faculdade e que têm medo de falar? Até hoje, isso ocorre até hoje. A pessoa tem vergonha de falar. Eu não tive medo, nem vergonha, nem o preconceito. Que bom, que bom. Né? E na minha casa eu escuto as músicas, não. Porque é o correto. Porque a pessoa que tem e às vezes omite, ela passa por um sofrimento indescritível. Porque nós convivemos, todos nós sabemos aqui, com espíritos ao nosso redor. Eu gosto de um autor que ele fala que nós nos acotovelamos com eles, né? Nós vivemos cercados, a nuvem de testemunhas que Paulo falou, nós vivemos rodeados por espíritos. Aí a pessoa que tem a faculdade, essa faculdade dinâmica, vê os espíritos, sente a presença deles, sente o contato com as energias, que nem sempre são as melhores, e guarda aquilo para si, e não fala com ninguém. Gera o quê? Desequilíbrio. Quantos, diante dessa situação, preferiram fugir? Eu não vou no centro, eu não quero, ou vai para outras religiões onde não se fale sobre o assunto, e ela guarda isso para si e vive aquela situação, às vezes uma reencarnação inteira. Tudo isso resultado da ignorância quanto ao que realmente significa a mediunidade, a sua beleza, a sua grandiosidade. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a pessoa que vem com a mediunidade dinâmica ou mediunidade de tarefa, que ela vem com essa faculdade, isso tem uma razão de ser.
Deus, como o Espiritismo nos mostra, Ele é justo, soberanamente justo e bom. Ele não privilegia nenhuma de suas criaturas. Então, para aqueles que à distância idolatram os médiuns, que acham que o médium é uma criatura especial, diferenciada, né? Essa constatação não é nenhum privilégio divino. Ele não é melhor que ninguém. Ele não é um agraciado, um favorecido. Muitas vezes possuir essas faculdades, possuir essa faculdade mediúnica significa, sabem o quê? Quem arrisca? Responsabilidade. A gente diria talvez um acréscimo da misericórdia divina, um acréscimo de bondade, porque de repente eu pelas minhas atitudes na vida pretérita, pelo meu passado, que nem sempre é muito legal em se tratando de espíritos imperfeitos aqui reencarnados, muitas vezes as minhas atitudes resultariam numa reencarnação onde talvez eu enfrentasse limites muito grandes, né? Viesse com deformidades, com limites, consequência dos meus desatinos e desequilíbrios. Uma cama, ele vai ter proveito, lógico, que vai às duras penas aprender. Mas será que a gente não podia dar um jeitinho de que ele lembrasse que as consequências dos atos deles refletissem no corpo, talvez, ou em pequenas limitações, mas que não o impedissem de desempenhar suas tarefas? E aí nós vamos ajudar, nós vamos dar para ele uma ferramenta de trabalho. Qual que é a ferramenta? Mediunidade. A faculdade mediúnica. Então, às vezes, antes de qualquer glória, ela significa uma ferramenta de trabalho, uma possibilidade de trabalho. Não vamos generalizar, né? Toda generalização é burra. Porque muitas vezes também a pessoa não tem nenhum comprometimento, né? Ela não tem. Mas a faculdade é oferecida a ela como um acréscimo também. Ó, você vai desempenhar lá uma tarefa mediúnica. Vai trabalhar, vai trabalhar em cima disso, no esclarecimento das criaturas, no auxílio, no socorro, né? E isso é uma prova para que você progrida como criatura. Nem sempre o caráter é só expiatório. Mas vejam, em nenhum dos exemplos que nós demos é uma láurea, né? Um instrumento de destaque, um prêmio. É uma possibilidade de trabalho. Então, quando nós chegamos a essa conclusão, quando nós conseguimos entender, ter a compreensão exata do que é a mediunidade, nós vamos percebendo que é uma coisa muito sublime, muito grandiosa, essa possibilidade de comunicação entre os dois planos. Que ela não pode ser mal baratada, utilizada sem critérios, utilizada com finalidades que não sejam. Aliás, mediunidade tem duas finalidades, só. Não passa de duas. Quais são? Consolo e esclarecimento. Só. Tirou daí, não é. Consolo? Sim. Abençoado aquele médium, né, que através da psicografia, bem exercitada, bem conduzida, bem aprendida, né? Não aquela psicografia que adivinha ou que cria mais problemas, mas aquela psicografia equilibrada, que realmente reflete a comunicação do lado de lá.
o que é mais eficiente do que uma comunicação do lado de lá para acalmar o coração de uma mãe que perdeu um filho? Né? Esclarecimento. Através da mediunidade, nós recebemos a doutrina espírita. Não é isso? Não seria mais fácil se o Kardec fosse médium? O que vocês acham? Não, né? Não, porque ele, da posição em que ele se encontrava, com o tamanho da incumbência que ele tinha de trazer essa doutrina tão esclarecedora e tão importante para a humanidade, era importante que ele estivesse numa posição de absoluta lucidez e serenidade, para que pudesse, à distância, sem envolvimento, com a maior isenção possível, analisar aquelas comunicações que vinham dos espíritos. Porque a mediunidade é linda, ela consola, ela esclarece, mas quando bem conduzida. A mediunidade, ela traz os seus inconvenientes, ela passa por grandes problemas e dificuldades, ela reflete grandes problemas e dificuldades, quando mal compreendida, quando mal conduzida. Tem pessoas que jamais gostariam de saber o que é e não querem nenhum contato, fogem. Tem pessoas que querem a qualquer custo, mesmo às vezes sem ter, querem ser. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tem os que fogem, tem os que querem sem ter, e tem aqueles que sabem o que é, compreendem e desempenham de uma forma correta. Exercer a mediunidade passa, antes de tudo, por conhecimento. Era uma prática, infelizmente ainda existe em alguns lugares, né? Era uma prática antiga, mais difundida antigamente, conduzir a pessoa em desequilíbrio aos trabalhos mediúnicos. Uma mesa com as pernas bambas, ela não serve para que o cirurgião realize cirurgias em cima dela. Um médium sem conhecimento, sem formação, sem entendimento, ele não serve para que os espíritos operem através dele. Quando a pessoa está doente, desequilibrada, com a sua mediunidade desequilibrada, ela tem, antes de tudo, que passar por tratamento, reequilíbrio, e não ser colocada para ter contato com os espíritos. Essa era uma prática tão errada que a gente viu tanto, né? E os resultados são os piores. Porque quando a pessoa está em desequilíbrio e ela é colocada em tarefas, em contato com os espíritos, esse desequilíbrio ele só aumenta, ele só piora. Então, a compreensão disso, às vezes a ansiedade, nós participamos, tivemos a oportunidade de participar dos cursos lá na casa onde nos formamos, que tinha 1.800 alunos. Muita universidade não tem isso, né? Imagine-se a responsabilidade de lidar com isso.
Não estamos dizendo que os números signifiquem nada. Às vezes lidar com 200 aqui é muito mais difícil do que com 1.800 lá, né? Mas lidava-se com todo tipo de situações, não diferentes da que nós passamos aqui. Tem pessoas que chegam e falam: ó, eu estudei em tal lugar, eu já conheço, então eu quero entrar num grupo para trabalhar. Olha, eu estudei em tal lugar, então eu quero chegar aqui e já ir dando aula. Eu não quero sentar ali. Olha, sabe aquelas coisas bem humanas? A ânsia de sobrepor etapas, né? A ânsia de... Quando na verdade a doutrina espírita nos mostra que a evolução, o crescimento verdadeiro, ele se dá sempre quando é muito bem construído na sua base, quando é bem trabalhado. Uma criatura que é atirada ao contato com os espíritos sem a verdadeira formação, sem a formação correta, ela vai ser sempre um médium problemático. Ela vai criar problema no grupo, ela vai se desequilibrar, ela vai ter problemas pessoais, ela jamais chega a desempenhar corretamente a tarefa que é proposta. Aquilo que é construído com paciência, com trabalho, dá resultados bons. É assim que funciona. Então, né, conversando sobre essa questão da ânsia, da ansiedade com a mediunidade, dos improvisos, a gente vai percebendo que existem formas de desenvolver a mediunidade. A primeira delas, a mais importante, é através do estudo. A criatura chega na casa com problemas, ela tem que passar ali pela orientação, ela tem que assistir palestras, ela tem que ter indicação de bons livros. O Evangelho tem que entender, tem que sentir, tem que vivenciar, tem que criar uma base, para depois ela começar a pensar em outras coisas. Os fenômenos, eles se acalmam. Quando começa o reequilíbrio, né, tudo tem seu tempo. Ninguém mais do que os espíritos orientadores sabem disso. Ninguém melhor do que eles sabe conduzir uma situação limite, né? Aí, tudo isso para falar sobre esse primeiro item que nós pegamos aqui. Eu não vou reproduzir porque é longo, senão o nosso tempo não vai dar. Mas é esse artigo do Amilcar que nós falávamos, que é um artigo que o título é Como Desenvolver a Mediunidade. Então ele fala assim, bem sinteticamente, que se você quer desenvolver a mediunidade escrita, a psicografia, que você pode começar escrevendo pequenos bilhetes para uma pessoa doente, para uma pessoa solitária, para um presidiário. Hoje não se usa mais, né? Tem tecnologia, o artigo dele é do tempo que se escrevia, mas a lição permanece. Então, mas isso pode sair tipo numa inspiração que uma pessoa está desesperada e a gente começa a escrever, de repente aquilo se acalma em volta daquelas pessoas. Então, primeiro, o que ele quer dizer com isso? Antes de penetrar nos segredos da inspiração mediúnica do terceiro envolvido, ele quer dizer que quando nós começamos a exercitar a caridade, a exercitar o nosso coração, a tirarmos de dentro de nós bons sentimentos, nós vamos abrindo espaço para que aí sim a presença dos bons espíritos e o contato com eles se torne mais fácil, né? Você começa escrevendo coisas boas. Ah, mas a mediunidade que eu queria era a psicofonia, era falar. Aí
Aí ele fala, poxa, então começa dizendo coisas boas no seu dia a dia, no convívio com as pessoas, falando, exercitando, que as suas palavras sejam sempre doces, que elas sempre reflitam o amor divino, que elas sempre reflitam a bondade divina, que as suas palavras sejam de consolo, que as suas palavras sejam de amor. Quando você menos perceber, talvez você esteja falando, auxiliado por um Espírito que esteja te inspirando. Porque você deu de si, você expandiu, você abriu as suas possibilidades. Afinal, a gente olha e fala. Mas eu chego lá, eu sei onde você quer ir. Aí ele fala, mas a mediunidade que você aspira, que você pretende, é a mediunidade da vidência, é ver. Aí ele fala, olha, comece por enxergar os ângulos bons da vida, as coisas boas que existem nas criaturas, na natureza, nas pessoas. Então todo o exercício de contato com os espíritos, todo o exercício de desenvolvimento das nossas potencialidades, da nossa capacidade, passa pela evolução de nós mesmos, pelo nosso crescimento, pela nossa modificação como criaturas. É muito lindo o artigo, só que não dá tempo da gente continuar. Tá aí, depois vocês leiam. Aí nós vamos para a segunda parte, que é uma introdução 2 que nós fizemos. Nós estamos na introdução ainda, Essa introdução 2 nós pegamos o Hermínio Miranda, justamente o trecho da introdução do livro Diálogo com as Sombras, que ali ele coloca coisas assim extremamente importantes. Já entrando no nosso assunto principal aqui, ele fala muito da importância desse contato com os espíritos, muito da grandiosidade, da beleza. É bonito, é grande, é extremamente importante. Tendo esses conceitos, todas as nossas convenções humanas ficam por terra. A gente sabe bem ao longo dos anos trabalhando com isso, o que realmente causa problema nesses trabalhos, o que realmente dificulta, porque olhem que interessante, quando nós conseguimos mudar a nossa mentalidade, entender a nossa importância, que a gente precisa entender até que ponto é a nossa importância, porque nós nos julgamos às vezes o fundamental, o mais importante, e na verdade nós aprendemos aí com os nossos mestres uma coisa que sempre norteia o nosso pensamento, quando vamos falar, quando vamos trabalhar dentro da doutrina espírita, é o pedido a eles de que as nossas imperfeições e limitações não atrapalhem nem impeçam o bem a ser realizado. O melhor que nós podemos fazer é trabalharmos as nossas limitações e imperfeições para sermos instrumentos que não atrapalhem. E às vezes nós invertemos isso. Nós achamos que nós somos os autores da melodia. Na verdade, nós somos só um instrumento. E isso atrapalha um pouco. Ele fala aqui, olha, eu gostei muito disso aqui, que o relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade.
Ah, parece que é muito simples, né? Eu me concentro, os espíritos vêm, não sei nem de onde. Ah, acontece. Ah, é muito simples. Pega a meia dúzia, senta ali, lê o Evangelho. Alguém recebe e o outro conversa. Não é isso? Bem longe disso. Mas bem longe disso. É enganosa essa simplicidade. Tem muitos detalhes nesse intercâmbio. Tem muita coisa que a gente vai estudar aqui detalhadamente. A prática mediúnica jamais pode ser improvisada, porque ela não perdoa o despreparo e a ignorância. Né? Gente, falando assim, também dá a impressão que é uma coisa, né? É inatingível. Vocês vão ver quando a gente falar aqui, nós focarmos a nossa conversa no orientador, tem um trecho aqui que a gente fala dos requisitos do orientador, das qualidades que ele deve possuir. Em outros tempos, quando a gente falava disso, a gente ficava com medo que metade levantasse e fosse embora. Inclusive quem estava falando. Porque quem olha fala, jamais, eu jamais vou ser um orientador. Eu jamais vou conversar. Porque cada um de nós, em algum momento, vai se identificar com alguma mazela ali, alguma dificuldade. Algumas. Pode ser escolha múltipla, né? Então, é uma coisa assim interessante esse trabalho. Por quê? Vamos lá, vamos na origem dele. Por que nós precisamos desses trabalhos de orientação aos espíritos? Quando eu falar orientação aos espíritos, doutrinação, desobsessão, eu estou falando da mesma coisa, tá bom? É que a gente já pegou tantos nomes, né? Tanta mudança de nomes. Aliás, uma coisa interessante. Não é hora, vou falar lá na frente. Não vai esquecer. Não, tinha uma prática antigamente, que era assim, em grupos que nós trabalhamos, né? As pessoas sentavam, começava lá a concentração, a leitura, né? Aí alguém falava assim, hoje é desobsessão. Aí só manifestava perseguidores, só desobsessão. Aí no outro dia chegava, hoje é só doutrinação. Aí só manifestavam necessitados. Não sei porque se eu olhei isso, achei estranho, né? Na verdade, quem coordena, quem vem são eles. Somos nós. Sugestão, né? Aí, nós vamos, tratando disso, o primeiro assunto que a gente tem que tratar é das situações que envolvem esse trabalho, esse diálogo, que antecedem, que podem ocorrer. E a primeira delas é a formação dos grupos. Porque esse tipo de trabalho se realiza em grupo, nunca sozinho, nunca em casa, nunca durante o evangelho no lar, nunca pegando o vizinho ali. Vamos fazer um ziriguidum aqui hoje? Não, nunca. Sempre em grupos. Aí olha que interessante. A gente precisa formar um grupo. Antigamente os grupos eram formados dentro das famílias, né? Tinha um na família que era médium, aí pega esse, pega o vizinho, vamos lá, vamos abrir um centro de mesa branca. Ali não é macumba não, ali é mesa branca.
Faz questão de falar, ó, é mesa branca. Né? Para diferenciar bem. Que é mais importante, é mais chique, né? Tem mais autoridade. Não é assim que se pensava? E aí vamos formar esse grupo e vamos atender. Só que aí, que formação tinham essas pessoas? Quem eram os espíritos que estavam junto ali, atendendo? Geralmente, as manifestações giravam em torno dos, porque todo mundo é família, né? Dos problemas familiares. Geralmente manifestava um dando, querendo que as coisas na família andassem dessa e dessa forma. Não é isso? E aí vai. Essa é a prática que se iniciou, infelizmente. E isso, de uma certa forma, foi trazido para dentro do centro. Porque aquele grupo aumentou, aí os vizinhos também querem, os parentes também querem. Né? Aí isso foi trazido para dentro do centro. Aí vamos formar um grupo. Gente, quanta coisa errada tem nisso. Quanto atraso. Quanta perda de tempo. Quanta coisa errada resulta disso. Os grupos, eles devem ser formados como resultado dos cursos. Olha que legal. Tanto o trabalho do pessoal do ensino, né? Para ter lá o primeiro ano, o segundo ano, os expositores que vêm dar aula, quem coordena. Tem um trabalho todo, toda uma dedicação, um amor. Vamos formar essas criaturas. Ensinar, começa ali no primeiro ano com o evangelho, com a reforma íntima. Né? Vamos lá. Vamos formar. Aí depois, segundo ano, aquele estudo das leis morais, né? Aquela coisa. Já, aí a partir desse segundo ano, a criatura já está respirando um pouco mais a doutrina. Porque ela já conheceu uma boa parte do livro dos Espíritos, dessas leis morais, já conheceu o evangelho. Aí ela vai para o terceiro, chega no terceiro, ela começa a ter as noções básicas de mediunidade. Básicas. Né? As fases, ela começa a perceber que existe concentração, aproximação, todas aquelas coisas. Né? Aí a partir do segundo semestre, aí começam a ocorrer as manifestações. Não é assim? Aí ela passa todo aquele exercitando isso, sob a supervisão de um expositor adestrado, treinado, capacitado, né? que sabe identificar, sabe orientar direitinho as particularidades, as características de cada um, a potencialidade de cada um. Depois que tudo isso é feito, ele vai para mais um ano, não vai? Mais um segundo ano onde ele apura, refina, aprende, se desenvolve. Aí depois disso, ele passa por uma conversa como essa que nós estamos tendo, entrando nesses pontos objetivos do trabalho. Aí sim, ele pode entrar num grupo e estagiar. Estagiar. A criatura já vai compor um grupo. Mas olha que legal, ela recebeu toda essa formação. Ela, por exemplo, lá no segundo ano, ela estudou a questão 100 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita. Então, qualquer espírito que se manifestar ali, ela vai saber identificar, porque ela estudou Kardec. Ela já sabe, olha, esse aqui, nada assusta, né? Porque ela tem informação. Ela fez tanto exercício de aproximação, de envolvimento, que ela às vezes é capaz de identificar uma mistificação, porque o espírito se apresenta dizendo ser um cara muito bonzinho, só que a energia dele não diz isso.
Ela percebeu pela energia que chegou antes. Vejam, olha a importância disso. A pessoa teve formação. Agora vocês imaginem aqueles que são catados na família, forma um grupo aí, vamos receber espírito. Ninguém sabe nada. Concordam? Não tem, vai ser vítima. Vai ser vítima de espírito embusteiro. Vai. Aí a espiritualidade é tão maravilhosa, né? Tão paciente, que é capaz ainda de, nesse meio desse grupo desequilibrado, eles ainda conseguirem fazer algum atendimento, ajudar alguém que está necessitado. Às vezes é capaz de tentar aproveitar aquela confusão para resultar em algum aprendizado para alguém, alguma coisa, mas nunca dá certo. Então, a formação de grupos de trabalho, ela passa necessariamente por esse aprendizado. É igual dirigir. Eu tenho que fazer a parte teórica, conhecer as placas, conhecer tudo. Aí depois eu vou para as aulas práticas. Aí depois de muitas barbeiragens, eu estou apto a dirigir. A mediunidade é a mesma coisa. Aí, e somente aí, a criatura vai ter a condição de perceber e de entender o que ela tem de melhor. O quanto ela é sublime e importante. Porque se não for através desse processo, ela jamais vai compreender a grandiosidade do que é. Jamais. Porque vai aprender uma coisa assim meio torta, meio solta. Vamos lá. Olha o que ele fala, né? Vamos respirar um pouquinho? Não, tudo bem. Só aprendemos a nadar pulando dentro d'água. E sob a orientação de quem já tenha noções a respeito. Os dois. Olha que bonito esse trecho, eu acho muito legal. Há risco, sim, de mistificações. Mistificações. O que são mistificações? Vamos lá, gente. É mentira. Mistificar, enganar. Antigamente as pessoas confundiam muito mistificação com animismo. Né? Tinha uma confusão assim tremenda. A gente vai falar lá na frente sobre animismo, não é a hora. A gente vai mostrar que ele tem um lado até que positivo, até que importante e necessário, e é natural. Agora a mistificação nunca. A mistificação é a intenção, é o dolo de enganar. Né? A mistificação, ela tanto ocorre por parte dos espíritos, como por parte dos encarnados. A mistificação é muito ruim, porque ela contraria totalmente a caridade. Ela contraria totalmente os princípios dos trabalhos e das comunicações espirituais. Né? Aí ele continua aqui, há risco sim de mistificações por parte de pobres irmãos carecentes de entendimento, de aceitação, há risco também de aceitação de inverdades sutilmente apresentadas sob fascinantes roupagens, de aflições, embora passageiras, além do risco das mistificações, ele fala que há risco também para o médium, que ele tá falando aqui do lado mais penoso da tarefa, né? Há risco para o médium também de viver aflições causadas exatamente pela condição dos espíritos que se manifestam e que se apresentam, né? Quem atua sabe do que eu estou falando.
O irmãozinho manifestante, ele vem muitas vezes num profundo desequilíbrio e traz consigo aquelas energias, e o médium sofre grandemente com isso. Grandemente. Porque toda aquela energia, ela repercute no médium. O médium, ele sente, se ele está sentindo dor, o médium sente. Se ele está sentindo desespero, o médium sente. Se ele está sentindo aquela revolta, o médium fica, né? Com tudo isso, passa por isso, ainda que momentaneamente. Sempre momentaneamente. Tem que ser momentaneamente. Porque tem gente que fala, não, eu levei para casa, eu trouxe de casa, Não, é momentaneamente. A gente vai falar mais sobre isso, mas dentro do espírito da frase do nosso amigo aqui, ele quer dizer isso, que você está sujeito a ser enganado por espíritos, a mistificações, você está sujeito a dores, né? A todo o desgaste que o trabalho gera, mas ele finaliza dizendo assim, a recompensa é tão grande, é tão grande, é tão boa, que só quem trabalha sabe do que eu estou falando. A alegria que fica depois de um trabalho bem realizado, eu acho que a gente se sente quando você está... Aí nós estamos falando do ideal, né? Dentro de um grupo harmônico, onde as pessoas se respeitam, né? Onde as pessoas se querem bem, onde o trabalho é realizado sempre dentro de um equilíbrio, de uma coisa legal, de um respeito, de uma admiração. Sempre que ocorre isso, e você finaliza o trabalho, que ocorre um atendimento, assim, onde há um socorro de alguém que estava muito aflito, o que fica para os trabalhadores é indescritível. Nenhum prêmio da loteria traz uma alegria tão grande. Não é hipocrisia, não. Verdade. Ninguém quer sair da sala. Porque eu acho que você se sente mais próximo da espiritualidade. A leveza mais próximo da sua potencialidade, né? Então é muito legal. Isso aí ele aborda, essa frase estava nesse sentido. Aí é que o cara pensa que todo aquele sacrifício no aprendizado, no desenvolvimento, a paciência para chegar lá, fazer parte de um grupo, ela compensa por isso, né? É nesses momentos que você encontra a compensação de todas as limitações que você vai ter que vivenciar. Mas não é só. Existem outras recompensas. Eu falei das aflições, né? Das dores. E olha que eu não falei muito eu vou falar depois dos regramentos a que você tem que se submeter, né? Da dedicação. Mas vamos falar das alegrias um pouco. Falei agora das alegrias. Vamos falar também de uma outra coisa. Se você participa de um grupo de orientação aos espíritos, vou falar do grupo, mas no estudo, nos cursos de formação, já dá para ter uma boa ideia do que é. Mas se você participa de um grupo constantemente, rotineiramente, você pode afirmar categoricamente, sem medo de errar, que você não é a mesma pessoa.
Não pode ser. Não deve ser. Por quê, hein, gente? Não estou falando do policiamento. Estou falando de outra coisa. Tem algum conhecimento. Porque ninguém te falou. Você não leu em nenhum livro. Você viu, você sentiu. Você presenciou. Você vivenciou. Você está ali. Aí você começa a pensar, fala, opa, sabe aquela conversa de que eu tenho que desenvolver amor no meu coração, que eu tenho que perdoar, né? Por maiores que sejam as dores, por mais difícil que seja. Sabe aquela conversa de que eu tenho que... Não é só conversa, né? Sabe por quê? Porque eu estou vendo ali o cara que não fez isso, está ali na minha frente, a situação de sofrimento em que ele se encontra. Não é mais teoria, é prática. Aí você não consegue mais ser mesmo. Você não consegue mais dar importância, né? É lógico que tem os tropeços. Ninguém se transforma na primeira, né? Estou uma semana no grupo, já é ao longo dos anos, porque tem quedas, tem falências, tem dificuldades, tem N situações, tem. Mas é um aprendizado para sempre, é um aprendizado que fica. Porque é impossível que você frequente um grupo, trabalhe num grupo, vivencie tudo isso e que você dê valor para as questões mesquinhas da vida. Sabe as pequenininhas que nos atrapalham, nos infelicitam, né? Não é possível que participando de um grupo e vendo o tamanho das dores daqueles espíritos, que você seja o mesmo. Não é mais. Então esse eu acho que é o maior prêmio. Porque acima de tudo, os grandes beneficiados com o trabalho mediúnico somos nós, os participantes do grupo. Que eu socorri o irmãozinho, que eu ajudei, né? Que eu encaminhei ele para a luz. Não. Eu que estou me encaminhando. Eu que estou ganhando. Então isso é muito importante. Isso não só exercita a nossa humildade, né? O nosso autoconhecimento, mas nos dá a dimensão exata de quem somos. Às vezes eu me acho muito triste, né? Eu me acho o ser mais infeliz do mundo, o ser mais problemático do mundo, a minha dor é maior que a de todo mundo, quando na verdade, participando do trabalho no grupo, eu vejo que tem dores maiores, problemas maiores. Essa é a lição na prática. Bom, falamos da mediunidade, das dificuldades, da formação, né? Das alegrias, das recompensas, das dificuldades. Agora nós vamos entrar na parte mais prática, que é a questão do grupo. A formação de um grupo, gente, ela passa por essa questão que a gente falou, dos componentes, do estudo, né? Mas toda vez que se forma, como que funciona aqui? Assim, é uma pergunta que vai basear o meu comentário. Os grupos já existem. Já existem há muitos anos, os grupos formados, o pessoal trabalha. Aí... Só que necessariamente não foi assim, teve um processo. Antigamente não era essa exigência de estudo. As pessoas participavam do grupo, Por indicação e entendi. Estava de família, ou que estava com a habilidade de desenvolvimento, ali fazia esse trabalho. Atualmente, o que é feito é primeiro básico, segundo básico,
primeiro mediúnico, Pra vai depois- basear na saúde no segundo, depois do segundo semestre do primeiro mediúnico, normalmente no final. Vai para a saúde. Aí dali. Saúde. Tudo bem, entendi. Viagem. Eu entendi, não E tem depois problema. do segundo mediúnico, terminado o segundo mediúnico, essa indicação que foi combinada, atrelada, foi para o estágio, mas não abandone o estudo. Abandonou o estudo, Tá. acesso direito. Acesso benefício. Na realidade, é feito esse acompanhamento. Entendi. Vai para a sala de... Não, tudo bem, eu só queria ter uma ideia, porque assim, os alunos são reaproveitados dos grupos já existentes. Sim. Não se formam novos grupos. Atualmente, não. Tá. O que a gente ia falar? Esse assunto aqui, por isso da minha pergunta. Ele é sobre a formação de novos grupos. Isso, né? Tá? Mas é interessante, nós vamos falar um pouquinho. Quando você vai formar um grupo, alguns requisitos são fundamentais. Afinidade entre os participantes. Kardec dizia que a reunião é um ser coletivo. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Aqueles componentes, eles têm que estar em perfeita harmonia. É desejável que estejam. Porque a somatória das individualidades, da energia de cada um, vai formar uma energia própria, que é a energia do grupo. Conseguem entender? Então, no grupo não pode ter ninguém que não tenha afinidade. Fica muito difícil trabalhar assim. Se tem que eliminar. Porque a gente está aqui para isso, não está? Para aprender isso, não é? Eu não vou muito com a cara do fulano, mas... Poxa, até que ele não é tão mal assim. Poxa, será que eu fiz mesmo? Sabe aquele trabalho que a gente tem que fazer? É esse. A gente está aqui para isso. Então, em vez de só olhar o lado ruim, começar a tentar descobrir qualidades nele, né? Poxa, ele tem um cacuete nas manifestações que me incomoda. Mas olha, ele nunca faltou, ele é assíduo. Ele sempre chega com um sorriso para trabalhar. Sempre traz uma energia positiva. Ele é meu companheiro que está sempre aqui, porque se ele não tiver, não tem trabalho. A gente depende um do outro. Sabe mudar? Não? De novo, vou ter que ir para aquele trabalho e ficar... Não, eu vou piorar isso aí. Será que o fulano não vai faltar hoje? Essa é o pior. Torcer para o companheiro faltar. A gente está falando, pode parecer brincadeira. Mas a gente está falando de coisas que acontecem. Mas é sério. Então, na formação de um grupo, a afinidade é extremamente importante. Se não tem, se vai ter que conviver com aquele companheiro do grupo, vamos aprender a gostar dele. Não tem outro jeito, pular para outro grupo, eu quero ir para o outro. Porque vai ficar pulando, né? Porque vai achar um que não gosta do outro também. O problema é ele, né? Quando a gente tem esses problemas, quem falou? É isso aí. Porque quando nós agimos assim, o grande problema somos nós mesmos. Né? Então, esse é o trabalho. E o mais importante, gente, eu saio da minha casa, venho até aqui,
Qual é o objetivo do trabalho? Servir os espíritos. É ser um instrumento dos espíritos. Já acordar harmônico. O meu crescimento, o meu aprendizado. Eu não estou vindo aqui para olhar se o outro está aqui ou não está. Eu estou vindo aqui para trabalhar. Tem que ser bom, né? O meu real objetivo, quando eu saio da minha casa, o meu verdadeiro objetivo que me faz sair de casa é falar assim: poxa vida, hoje eu vou chegar lá, certamente os espíritos vão trazer irmãozinhos necessitados e eu vou ser importante dentro da minha limitação. Eu quero muito ajudar. Eu estou indo para ajudar. Eu não estou indo para olhar para ninguém, né? O meu objetivo é esse. Então isso é fundamental. São os trabalhadores de Jesus. Não é? Não é? Eu tenho um objetivo quando eu saio da minha casa e nada vai atrapalhar, nada vai interferir. Eu sei que as dificuldades que se apresentam no cumprimento desse objetivo, elas fazem parte do meu crescimento, do meu aprendizado. E quando são tão intensas é porque eu estou precisando melhorar, né? Aí ele fala uma coisa bonitinha aqui que eu gosto pra caramba. Ele está falando de formação de grupo, né? Aí ele fala que a formação de um grupo é como planejar ter um filho. Quando você vai formar um grupo, isso serve para quando eu me disponho eu vou integrar um grupo. Esquece o formar, né? Serve também eu me decidir. Eu terminei o curso, eu vou trabalhar num grupo de orientação aos espíritos, tá? Eu vou integrar um grupo. Quando eu me decido a isso, eu tenho que definir muito bem o que eu estou fazendo. Muito bem. Sabe por quê? A partir do momento que eu vou, a gente já falou das dificuldades, né? Das alegrias também, né? Mas a partir do momento que eu vou, a espiritualidade conta comigo. Todo mundo é fichadinho ali, bonitinho. Vocês já leram Missionários da Luz? Vocês viram lá quando ele fala do passe? E tem ficha ali, ó, tudo bonitinho. Tem mesmo. Poxa vida, hoje nós vamos levar para atendimento aquele irmãozinho ali que tem aquela determinada problemática. E as energias da Silene são energias que casam muito bem com a necessidade de tratamento dele. Ah, então eu vou levar ele naquele grupo, né? Porque ela vai estar lá trabalhando. Tá. Aí a Silene toca o telefone: ô fulano, vamos para a praia hoje? Vamos. Aí ela dá o cano. Entenderam? Eles vão dar um jeito. Não tem problema. A do Feliciano serve. Não é tão boa, né? Mas serve. Aí eles pegam a do Feliciano mesmo. Atende o espírito lá. Só que, poxa, Não é a mesma coisa. estava contando, né? Então, o trabalhador, ele tem que saber que ele é importante. A gente fala isso para os alunos, porque enquanto a gente está aqui estudando, seja no primeiro ano, seja que ano for, eles trazem espíritos para serem atendidos aqui. Sabe? Não tem manifestação, não tem nada, mas tem atendimento. Então nós, ao mesmo tempo que nós estamos nos beneficiando com essas energias, com tudo isso, nós estamos também participando. Então é fundamental que eu saiba o que eu estou fazendo. Não começar uma coisa sem, sabe? Eu vou. Por isso que ele faz a analogia com ter um filho, com planejamento. Eu não vou ter um filho de qualquer jeito. Eu vou ter um filho se eu souber que, né? Eu vou ter como sustentar, como educar, que eu sei que ele vai chorar de noite, que eu vou ter que trocar fralda, que
todas as dificuldades que vão se apresentar. Mas mesmo assim eu quero ter aquele filho. O trabalho, eu sei de todas as dificuldades que eu vou vivenciar. Mas eu quero. Eu quero e vou cuidar desse grupo e desse trabalho e me dedicar a ele da mesma maneira que eu iria me dedicar ao filho. Essa é a analogia que ele faz, né? A importância. Aí assim, eu não sei como funciona aqui na casa, quantidade de participantes no grupo. O que a gente falou aqui que é um dos fatores mais importantes dentro de um grupo? Harmonia. Né? Quando tem muito, não fica mais difícil de harmonizar? Não estou dizendo que seja impossível, mas fica mais difícil. Né? Então, eu não sei o número que é utilizado aqui na casa. O número ideal 8, vai. Pode decorar. Então, um número bom, 8. Um número máximo, 12. Mas bom, 8. Né? É por aí. Não tem uma regra. Sabe? Se eu tiver 12 muito afins, até porque o tempo é exíguo, né? Quanto tempo a gente tem aqui para as manifestações? Vocês concordam que partindo do princípio que cada manifestação leva 10 minutos, no máximo 15, que a regra legal seria essa, eu vou ter 4 manifestações? 5, talvez, num dia de trabalho? Esse seria o normal, né? Poxa, mas eu tenho 15 no grupo? Tem médium que não vai trabalhar, né? Tem... Não, a gente vai falar sobre isso. Eu vou entrar nas particularidades. Mas eu estou dizendo da questão prática do trabalho, da desnecessidade de ter um grupo muito volumoso. Não tem necessidade. Forma outro. Né? Forma outro. Esse aqui está harmônico, está bonitinho, está funcionando. Começa outro. Um companheiro mais experiente pode conduzir essa formação. É até legal dar oportunidade para os que surgem, para os mais novos, não é? Coordenador? Poxa, tão legal. Então, essa questão do número, não tem uma regra fixa, mas tem uma regra desejável. Tudo bem? Sexta-noite que nós não temos trabalho mesmo. Sexta-noite é o único dia que funciona com palestra. E nós não temos trabalho mesmo. Existe até uma cogitação de se criar, porque, como eu disse para você, o volume de médiuns está crescendo. Nós não temos dialogador na mesma proporção, entendeu? Mas a gente lida também com a dificuldade de ter um participante mesmo em temporada. Então, por conta de locomoção, é o compromisso, por conta de uma série de coisas, né? Mas existe uma ideia, mas depende do desenvolvimento dessa ideia. Aí, falando ainda dos grupos, aqui se realiza a reunião com o mínimo de participantes. Qual o número mínimo que vocês realizam a reunião? 4. Beleza, é isso mesmo. Menos que isso não dá para fazer, né? Então tá ok. Número mínimo até dá, mas foge um pouquinho a finalidade. É legal que tenha no mínimo 4 participantes. Quantidade tá beleza. Uma coisa importante: todos os membros do grupo têm a mesma importância. Ninguém é melhor nem mais importante do que ninguém. Às vezes a gente tem no grupo uma senhora ou um senhor que participa, que ele não é médium,
né, de psicofônico, não dá manifestações, que ele também não é o dirigente e que ele também não dialoga. Mas na maioria das vezes a energia dele é imprescindível, porque ele é uma criatura que através do comportamento dele, da oração dele, do amor que ele tem pelo semelhante, ele é uma criatura que emana energia muito legal. Ele é um dos pilares de sustentação do trabalho. Tão importante quanto o médium, o dirigente, o orientador. Né? Não precisa falar mais do que isso, precisa? Eu acho que, né, a gente sabe muito bem da importância de cada um. E ninguém tem que se envaidecer ou se por isso ou por aquilo. Né? Uma coisa interessante sobre o grupo, ainda na questão do grupo. Eu falava para os alunos, quando a gente fazia exercício na sala, que ficavam com medo. O que será que vem? Que tipo de espírito que vem? Hã? Tem alguém que trabalha comigo? Tem. Gente, eles não mandam nada superior às nossas forças. Nunca. Então, assim como a gente cresce individualmente, né, vai crescendo em valores, em conhecimento, em capacidade de trabalho, o ser coletivo também cresce. O grupo nascente, o grupo iniciante, é lógico que os espíritos que são conduzidos até lá são espíritos ainda, a gente diria, numa condição mais simples, né? Um tratamento mais simples. Aí eu vou ler o diálogo com as sombras, eu vou falar, poxa, mas no meu grupo não aparece nenhum, que eu vou debater, que vai... Se o grupo não tem condições, não vem. Entenderam? Os espíritos que coordenam tudo isso, eles sabem quem trazer, qual é a necessidade. Então o grupo, conforme ele vai crescendo em valor, em harmonia, em afinidade, aí tarefas mais difíceis, mais complexas vão sendo trazidas. Mas eles só trazem quando a gente tiver a capacidade, senão vai ser um atendimento mais simples. Ainda no grupo, não vou falar isso. Não é lógico. Não é lógico. Vou mais pra frente. Não, esse vai mais pra frente. Gente, vamos lá. Conceitos básicos para o funcionamento. Falamos do grupo, depois a gente vai entrar mais um pouquinho nisso. Conceitos básicos para o bom funcionamento de uma reunião. Conceitos básicos. Todo mundo aqui vai falar, nossa, que coisa mais... Né? Mas às vezes é bom a gente lembrar. Às vezes a gente esqueceu de alguma coisinha aqui. É importante ter consciência do respeito e concentração necessários para manter sempre o padrão positivo de pensamentos e vibrações. Teórico, né? Necessário. Se o Corinthians ganhou, perdeu. Se a novela tá legal. Seu vizinho tá... É antes de vir para cá. E depois que sair daqui. Não é exército, não é... É necessário. É necessário. Esse tipo de concentração. Eu pensando no trabalho, projetando o trabalho, projetando a minha atuação, de que maneira eu vou ser útil, o que eu posso fazer, tendo a certeza, eu sei o porquê, eu sei que naquele ambiente, toda a psicosfera que se forma,
eu contribuo com a formação dela. Então é importante que eu esteja com vibrações legais, pensando bem, concentrado naquilo que eu vou fazer. Legal? Não precisa falar muito disso, né? Desculpa, você levantou a mão, olha. Aquela hora foi mal. Sim, porque... Mas da idade acontece, esquece. Não, é muita informação que você tem que passar, eu não entendi até. Desculpa, mas, tá? assim, Eu fui até lá e lembrei disso. No livro Os Mensageiros, existe uma mensagem que diz que os espíritos que vêm da meditação, eles são formados no centro dos mensageiros, equipes, são muitos, milhares de espíritos que estudam para trazerem as mensagens para os médiuns passarem. E que quando eles saem de lá, saem a centenas para as casas espíritas. E chegam lá, ficam decepcionadíssimos, porque os médiuns não estão preparados. Então ele traz isso, eu não lembro se é o capítulo 13. Todos eles ali do início falam ele isso. Fala né? isso. Eu fiquei impressionada, porque a gente pensa assim, né? Eles não estudam, mas eles estudam muito mais do que nós. Nossa. E vêm preparadíssimos para passar informações. E na verdade o que ele mostra ali é que muitas vezes, antes de reencarnarmos, a gente se compromete, ó, eu vou fazer parte de um grupo mediúnico, ou eu vou dar exposições, dar aulas, ou eu vou ser um orador, ou eu vou ser um atendente ali da biblioteca, ou do atendimento fraterno, um passista. Só que aí chega aqui, as coisas do mundo me absorvem, né? As minhas convicções pessoais muito fortes, meus outros interesses. E aí eu até me sinto atraído a ir trabalhar, fazer parte de alguma coisa. Não vou. Ali só tem gente chata. Aquele centro, sempre tem um problema, sabe? E aí eu tropeço e não vou. Aí eu chego do lado de lá. Pô, e aquele trabalho todo que a gente programou para você fez o quê? Nada. Aí fica lamentando o tempo perdido, né? Perdi tempo. Esse livro é campeão nisso. Quem lê também pensa bem. Falou, eu vou fazer minha tarefa firme com amor. É verdade. E antes de tudo vou agradecer a oportunidade que a casa me dá, o centro me dá, a vida me dá, de ser útil dessa forma. É sinal que eu estou cumprindo meus objetivos. E se você não tinha combinado nada antes de vir, melhor ainda, né? Fez sem combinar, que beleza. Mais mérito ainda. Né? Bem legal. Vamos lá, item B. Não devemos tratar de assuntos não relacionados ao objetivo da reunião. Né? Conversa. Gente, a gente sempre fala isso, né? A alegria do reencontro, quando tem afinidade, é muito legal. Que vem, encontra o companheiro, não tira sarro do time do outro, não brinca. Ó, você viu aquele bolo, aquela receita, aquela coisa. Tem sempre as novidades, né? É compreensível. Mas tem momento. Quando a gente chega para o trabalho, poxa, eu vou cumprimentar, né, com alegria, mas também não vou só ser piegas, dar uma de santo, não, trabalhar, eu tenho que entrar na casa assim, tipo um monge budista, não. É comportamento normal, é comportamento sem excessos, com alegria, mas sem excessos. Uma alegria que não faça com que eu fuja dos objetivos para os quais eu vim aqui. Né? Não precisa ser imposta, é um simancol que eu aprendo, eu mesmo aprendo. Né? Falo, poxa, eu preciso me comportar assim, e eu vou. Caso ocorra a conversa antes da reunião, deve buscar a harmonização do local, evitando discussões, críticas, comentários alheios à tarefa, queixas, apontamentos irônicos, etc. Não tem, né? Todo mundo espírita, não vai ter apontamento. Mas se tiver, não é para ter. Ao adentrarmos o local da reunião,
devem cessar quaisquer tipo de conversas. Beleza? Um dia. Vaca amarela. Vai ser assim. Vai vir com a cara e a coragem, vir com o coração. Entrou. Gente, qual é o objetivo principal? É o atendimento. É 1h30 que eu vou estar lá? Essa 1h30 para fazer isso. Entrei. Não é imposto, não é contra a minha vontade, não é uma coisa chata, não é? É necessário. Faz parte, né? Tem que ser natural. Eu entro e ninguém precisa olhar para mim e fazer oh, é horrível, né? Um companheiro do grupo tem que ficar para os outros não, porque eu sei como eu devo agir. Eu entro, fico quietinho, me concentro, já fico em oração. Beleza? Tô chato demais? Não sou eu, é ele. Devemos manter a atitude respeitosa também ao término da reunião, evitando comentários desnecessários sobre os médiuns, comportamento dos espíritos comunicantes e manifestações ocorridas. Nesse momento, o dirigente deverá ler os recados contidos na pasta específica do grupo. Eu não sei nem se tem, isso é de cada um. Aqui não tem nada. É assim, é legal, né? A gente fica ansioso. Eu já participei de grupos que tinham formas diferentes de trabalhar. Eu participei de um onde, encerrado o trabalho, a gente fazia um comentário respeitoso, conciso, sobre o que ocorreu no trabalho. Não para fins de curiosidade, para fins de crescimento, de aprendizado. Então era um comentário respeitoso. Jamais nós enfatizávamos uma manifestação. Ah, aquele caso era um obsessor, era um... né? Ah, aquele caso, você viu o drama daquela mulher? Né? Vocês viram? Não, nunca é assim. Era um comentário no sentido da nossa atuação, como foi. Todo mundo se sentiu bem, rolou, está todo mundo bem, prontos para ir para casa, está tudo bonitinho. Acharam que foi satisfatório o atendimento, rolou, tudo certo, tchau gente, valeu, beleza. Jamais ficar em cima de um... Porque às vezes o espírito está ali ainda. Às vezes ele já não foi levado. Ah não, vai para a luz, né? Vai... Não, às vezes não foi ainda. Às vezes não foi. E aí, sei lá, você viu o caso daquele? Nossa, se afogou, perdeu a mulher. Ah, olha que drama, quanta revolta. E o espírito está lá sentindo toda aquela repercussão. E às vezes ele não está, mas ainda está imantado ali e está recebendo a energia também. Conseguem entender? Pô, respeito. Mentalmente se liga, né, ao espírito, né? Aprende a lição. O que não é aceitou. Aprende a lição, guarda a lição, né? Desenvolve a lição e só. Nada além disso. Sabe? Comentários que dá para fazer, às vezes houve uma manifestação, eu como médium fiquei preocupado, eu exagerei. Sabe? Ter a humildade de chegar no dirigente, eu me portei legal. Você achou que eu exagerei? Você consegue? Coisas para corrigir. Quem conversou, você acha que eu podia ter abordado de outra forma? Né? Vocês acham que foi legal? Foi suficiente? Sempre com humildade, sempre visando o atendimento e o aprendizado. Isso aí não é problema. Né? Aliás, uma das coisas que derrubam os grupos são as críticas. Né? Aceitar a crítica, gente. Se o companheiro chega em você e fala, ó, presta atenção nisso, presta atenção. Se não for, beleza. Se for, corrige. Né? Agora a gente tem muita dificuldade
de aceitar as observações, né? Quando eu estava começando a fazer palestra, tinha um cara, mas o cara era chato, aquele era. Toda palestra que eu terminava ele vinha, olha, foi muito bom, mas... Uma, duas, 3, 10, 15, na 20ª eu falei, olha, foi mais, eu já pedi o mais para ele. Era exagerado. Eu ouvi até a 20ª, depois não ouvi mais. Falei, chega. Conseguem entender? Que era mania, tem gente que tem mania, né? Era mania do cara, já não era nenhum problema comigo. As primeiras, pode ser que das 20, umas 4 ou 5 ele tinha razão, eu exagerei. Né? Uma delas foi tão importante, ele virou para mim e falou assim, você pensa que está no tribunal? Eu falei, por quê? Ele falou, você só usou termos jurídicos. Era a minha formação, acho que eu atuava muito na época, então eu sem querer, conversando, escapava. E eu estou lá, não estou percebendo. Ele foi útil. Quer dizer, de 24 foram excelentes. Eu nunca mais, eu me policiava. Agora as outras 16. Tudo bem com essa parte? Horário e frequência. Vai dar certinho o planejamento. Aí na outra semana a gente consegue entrar só no orientador. Pedir para o pessoal, se for possível, recebendo dos professores, fazer uma leitura breve em casa e fazer um levantamento. Porque não dá tempo da gente abordar com detalhes, é que tem mais detalhes, né? Gente, horário e frequência. Não é só no trabalho, né? É só no trabalho? Cumprir horário é respeito. Às vezes. Caraguá é mais difícil, né? Não tem trânsito. Caraguá, qualquer lugar que você vá, é no máximo 10 minutos. Não é? Não, se tiver de ônibus, tudo bem, mas você... não. Sem temporada. Estou falando de temporada, ninguém nem trabalha, né? Estou falando dos outros 10 meses do ano, 9. Não tem desculpa. Não é? Então, poxa, não é só com os companheiros a falta de respeito, é com eles. Pô, se eu trabalho às 2, eu chego 15 para as 2. Eu não marco 2 horas, eu chego 15 para as 2. Quer dar tempo de eu tomar minha aguinha, de bater aquele papo furado devagarzinho, com tranquilidade. Aí eu entro no centro, já fico quieto. São 10 minutos a mais que eu consigo ir relaxando, meditando, me preparando, né? E não vou causar aquele desconforto de entrar na sala depois que está todo mundo lá já harmonizado. Poxa, a gente está na sala. Quanto tempo entra dentro da sala antes? Aqui? Por exemplo, 2h30 vai começar a pré-essencial dentro do Evangelho. Recomenda-se chegar 2h15. Né? Um pouquinho antes já vai para a sala? Sim, vai para a sala e 15 minutos. Tá. 10, 15 minutos. Mas tudo bem, entrou na sala, né? Mas você pode chegar... Sabe, para não causar aquela coisa, já está todo mundo ali em oração, meio concentrado, meio preparando, emanando, interagindo com as energias do ambiente, os espíritos preparando toda a parafernália, as coisas, tem todo um ambiente formado. Aí eu chego com o saquinho do Silvio balançando. Celular. Mas a troca de passe é 5 minutos antes. Você recomenda chegar 15, 10. Então, gente, isso aí não precisa falar, né? Eu acho que faz parte da nossa formação como seres melhores, não só espíritas, é uma obrigação geral. Respeitar o outro, respeitar a pontualidade, principalmente nos trabalhos, porque os espíritos, eles
Eles prezam muito pela disciplina. Eles estão sempre ali na disciplina, no horário. E eles pedem muito para que a gente pense nisso, né? O trabalhador precisa ter plena consciência dos seus deveres e responsabilidades. Portanto, deve estar sempre atento e remover durante a semana os empecilhos que possam ocorrer no dia e na hora fixadas para a reunião mediúnica. Aquele dia é sagrado. Totalmente. Eu bati um recorde uma vez. É feio ficar falando pessoal, mas é legal. Acho que foi 19 anos, Aliana, dando aula de terça-feira à noite. 19 anos seguidos, sem faltar. Sem faltar. Não é paia, não, é verdade. Sabe por quê? Foi uma coisa legal. Eu gosto de mencionar isso porque depois, aí eu fiquei me gabando disso. Esse último ano aconteceu de tudo. Então tem que ter cuidado no que fala, né? Mas eu botei na minha cabeça, eu acho legal isso. Terça-feira não existe para mais nada. É isso que eu faço. Acabou. É o dia para isso. Excetuando casos de doença, de morte, coisas As emergências, né? importantíssimas, né? Não é qualquer dorzinha ou, sabe, né? Aquelas que a gente... se não for uma coisa muito importante, aquele dia é para isso. Eu reservei aquele dia para isso e eu só faço aquilo. Mas de uma forma geral, Acabou. na casa, tirando essas questões de específica mesmo de trânsito na temporada, nós temos trabalhadores da Maranduba, da Lagoinha, Então, de São Sebastião, você sabe que você morou lá, você sabe. Mas de uma forma geral, a gente não tem mais tanto problema de falta como tínhamos antigamente. Mas é consciência, né? Quando a gente está consciente da nossa importância, da importância do trabalho, que a gente faz ele com amor, a gente remove todos os obstáculos, com certeza. A ideia é aqueles insuperáveis. Eu até falando, estou trombado os trabalhadores aí, isso ocorria. Então a formação e a responsabilidade. Tá ok. Legal. Então a gente está só relembrando, né? A evasão, falta de assiduidade e o atraso dos participantes devem ser analisados pelo dirigente com critério, lucidez e espírito de fraternidade. Se tem aquele que atrasa todo dia, o dirigente chama ele, né? Uma conversinha. Agora não é porque atrasou uma vez que você vai ficar louco. Então cada um sabe da sua responsabilidade, né? Aí procedimento quanto às faltas, eu não sei como funciona aqui. Nós vamos ter o regimento interno basicamente pronto, né? Tem que imprimir. Ninguém falta, né? Todo mundo sabe da importância do trabalho. A gente já falou que os espíritos contam com a gente. São né? casos mais. Então, Quando tem 3 faltas consecutivas, é encaminhado para o agora às vezes a gente precisa fazer uma pequena viagem com a família, sim, né? sim. Às vezes a gente tira férias, às vezes acontecem situações que obrigam que a gente se ausente por 2, 3 dias. Aí a exigência de passar no plantão, plantão do atendimento fraterno, ou de fazer uma reharmonização, não é por nada. É porque quando a gente se afasta, às vezes a gente sabe, é bom reharmonizar quando volta, né? A ideia é essa. Doentinho, não é castigo, imposição, não é proveito do trabalho e do trabalhador. Então é legal se submeter a isso sem queixas, né? É uma coisa que faz parte. Duração da reunião. Aqui são 2 horas, é isso? Bom, eu estou usando. Eu vou falar de uma divisão de tempo, eu não vou fixar. Mas é o que a gente julgava assim, ideal para o trabalho. A gente acreditava numa reunião de 90 minutos, tempo total, 1h30, tá? 20 minutos para o estudo do livro escolhido pelo grupo, dentro de uma relação estipulada. Evangelho? Sim. Tá. É que nós estudávamos o Evangelho 5 minutos, um trechinho. Tá? Um trechinho do Evangelho, sempre um trechinho.
5 minutos a gente lia o Livro dos Espíritos, 1 ou 2 perguntas, sem comentários, só a leitura, pergunta, resposta, o Evangelho também, só a leitura, porque a gente já está meio que preparado, meio que se harmonizando nesse momento, né? Esses 20 do livro escolhido, a gente tentava, aí é de cada um, a casa deve ter sua orientação, mas eu vou falar do porquê da escolha do livro. Às vezes a gente escolhia algum livro que tinha mensagens positivas, de socorro, de fé, de esperança, não livros, né? Esses... Isso. Uma parte do Evangelho e depois esse segundo livro. Vocês sabem que às vezes ocorria de espírito se manifestar e falar assim, comentar sobre o que ele ouviu, nossa, o que eu ouvi na leitura me acalmou tanto, eu estou pensando naquilo. Olha que legal, às vezes, tudo que está rolando, os nossos pensamentos, já estão preparando a manifestação, né? Então essa leitura é primordial de um Evangelho. Aí o tempo, 5 de 1, né? Enfim, o que não pode ter é discussão, né? O sabichão lê, porque isso aqui é assim, o outro, não, porque não é. Não acontece, nós somos espíritas, jamais acontece. Nem vai. Embora o que esteja escrito ali é uma coisa só, né? Não são duas, é uma coisa só. As maneiras diferentes de interpretar, e um quer saber mais que o outro. Porque a gente poderia comentar. Sabe, pessoal, evita comentar para não desarmonizar. Poxa, comentário sobre o Evangelho e sobre o Livro dos Espíritos tem que harmonizar. E não pode desarmonizar. Não pode ter como. Vocês conseguem? Se você entendeu o que você leu, fala, Zé, pode falar. O horário do trabalho à noite, tá? É das 8 do trabalho em si, tá? De manifestações, né? Às vezes passa um pouco mais, porque na terça e na quinta noite, atendimento a público. Entendi. Tá? E faz o tratamento. Então, às vezes você tem 30, às vezes você tem 40, tem 50. Então, demora até uns 15, 20 minutos a mais. Tá? Entendi. Na quarta-feira, é das 3 às 4. Também tem esse problema, que às vezes você tem 30, tem 40, então passa um pouco mais. Tá? E na segunda e na sexta, não, porque é uma hora, na sexta tarde, das 3 às 4, e de segunda, das 15 para as 8, até as 8h15, 8h30, até 8h30. Mas não é atendimento ao público, quem faz atendimento de sustentação à maca. Entendi. Então lá não entra público, a não ser uma emergência. Que são coisas que não são fora da reunião de atendimento aos espíritos. Isso, né? a gente já tem o grupo de pessoas que vai na maca, então as entidades que estão acompanhando, os sofredores, cuidadores, encaminhado para. Eu quero falar sobre isso, hoje não dá tempo. Eu queria conversar sobre isso a semana que vem. Conversar um pouco para a gente refletir em torno disso. Beleza? Sobre esses atendimentos, sobre a entrada de pessoas no recinto da reunião. É legal a gente conversar um pouco sobre isso. Sei lá, tem ideias a respeito. Né? Tudo bem aí, gente? 1h30. Aí tem o atendimento, que seria os 60 minutos, né? Que engloba a prece inicial, já com a prece já começa as manifestações. Aí os últimos 5 minutinhos, vibrações e prece final, que são totalmente suficientes. 5 minutinhos. Você não vai vibrar pelo purinho, né? 4 no máximo. Então, isso é outra coisa que está na pauta aqui. É outra coisa que está na pauta que a gente vai falar sobre manifestação do mentor. Tá? A gente vai discutir um pouco a respeito dessas questões, formas diferentes de ver a mesma coisa, tá bom? Não quer dizer que o que eu vá dizer aqui esteja certo, que o que é feito está errado ou vice-versa. A gente vai pensar em formas diferentes de enxergar uma coisa que é única. Uma reflexão. Né?
Então isso aí fica para semana que vem, aí a gente entra no orientador mesmo. Tá bom? Alguém quer fazer vibrações pra gente? Para esse final? Tudo. Manda a nossa mente agradecendo aos diretores que estiveram aqui presentes, auxiliando o nosso amigo. E encerrando com a prece que Jesus nos ensinou. Que todos vão para suas casas e que também o ensinamento aqui, a colaboração do nosso amigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora e sempre. Graças a Deus.